Começou de novo, pera. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Satomi, eu faço parte aqui da equipe de pré-vendas da Organize Cloud Labs e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a funcionalidade CAB Workbench. Bom pessoal, como eu havia dito anteriormente, o tema desse vídeo é o CAB Workbench e ele é uma funcionalidade aí do produto ITSM da ServiceNow, mais especificamente contido ali no processo de gestão de mudanças, tá? E o objetivo da ferramenta é ajudar no planejamento e controle das CAB Meetings, tá? E uma CAB Meeting, como vocês já devem saber, é uma reunião onde um board, ou seja, um comitê, realiza a avaliação e a aprovação das changes. Então eles avaliam se essa change deve prosseguir com a implementação ou não. E o CAB Meeting, ele é uma responsabilidade geralmente de um CAB Manager. E algumas de suas atividades são agendar, planejar e gerenciar essas reuniões, tá? E alguns dos problemas comuns que a gente identifica nas empresas atualmente é que não existe uma agenda da reunião. Então, os participantes dessa reunião, eles não sabem exatamente o que vai ser discutido. Pessoas que não têm relação com a reunião acabam sendo convidadas, então gerando aí interferências desnecessárias. E o tempo, ele não é devidamente gerenciado. Então, a reunião que estava programada para durar 1 hora acaba durando 2 até 3 horas, tá? E além disso, as pessoas não sabem o que priorizar caso haver um conflito na agenda. Então, se duas changes que se aplicarem dentro de um mesmo item de configuração, as pessoas não sabem dizer qual change deve ser priorizada nesse caso. E, gente, o CAB Workbench, ele vem exatamente para endereçar essas dores, tá? Então, ele vai ajudar aí a convidar as pessoas que são pertinentes a essa reunião, ele ajuda também a definir agendas e também identificar e notificar as pessoas e automatizar algumas das tarefas que possam ser automatizadas, tá? E agora eu vou mostrar aqui na prática como é que funciona o CAB Workbench dentro da plataforma. Bom pessoal, então eu vou mostrar aqui o processo de criar uma CAB Meeting, tá? E como executá-la posteriormente. Então, tudo se inicia na criação de uma definição de uma CAB Meeting. O que significa? Eu vou definir alguns dados básicos que vão ser replicados para minhas reuniões, tá? Se elas forem recorrentes, claro. Então, algumas informações como o nome dessa definição, quem que vai ser o responsável pela reunião, que no caso sou eu, tá? Eu estou logado aqui com Kristen Mitchell. E eu também consigo delegar essa reunião. Então, aqui no caso, se eu não estiver presente nessa reunião, qualquer uma dessas duas pessoas consegue tocar ela para mim, tá? E aqui eu também consigo definir quem é que vai fazer parte desse comitê, quem é que vai efetivamente realizar uma aprovação ou reprovação, tá? Também consigo definir aqui alguns detalhes da conferência. Essas informações vão ser enviadas para os participantes que forem convidados à minha reunião. Então, algumas informações como URL da reunião, senha, né, caso se aplique, e até telefone, caso eles queiram me contactar antes da reunião, eu posso estar informando aqui nessa parte. Eu também consigo definir o tipo do CAB, se ele vai ser normal ou emergencial, no caso ele foi definido aqui como normal, e o time zone e localidade, caso a minha empresa opere em mais de uma localidade, tá certo? Aqui em Agenda Management eu consigo definir com quanto tempo de antecedência o responsável pela change ele vai ser notificado. Aqui no caso, ele vai ser notificado quando o próximo item a ser avaliado for o dele, certo? E aqui eu também consigo incluir changes automaticamente, fazer esse vínculo automático a essa reunião. E isso sempre obedecendo aqui esses critérios citados aqui embaixo. Então, quando o tipo da change for normal ou emergencial, quando o risco for alto ou moderado e a categoria for network, essa change ela vai ser automaticamente vinculada a essa reunião. E aqui também é legal dizer que eu consigo criar aqui uma média de quanto tempo deve levar cada aprovação ou reprovação. Então eu crio um timer
para cada item da agenda, beleza? Também consigo definir se changes triviais, changes de baixa complexidade e recorrentes podem ser automaticamente pré-aprovadas, então eu não preciso nem me preocupar com elas no momento em que eu estou executando a minha reunião, certo? Então, criada essa definição, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova entrada na minha agenda. Então, se eu clicar em New, no caso eu vou abrir essa agenda que já foi criada, tá? E aqui eu vou definir basicamente quando é que vai ocorrer a minha reunião, a data início e fim, hora início e fim também. Consigo definir se ela vai se repetir aqui diariamente, semanalmente, mensalmente. Quantas vezes ela vai se repetir aqui por semana. E também os dias da semana que ela vai se repetir. Beleza? Feito isso, depois de criada essa entrada na agenda, a plataforma ela já vai me criar automaticamente as reuniões aqui, tá? Então, caso eu abra algum registro, alguma reunião, nada me impede de alterar item a item essas informações. Então, se por exemplo, para essa reunião em específico eu quero incluir um novo membro aqui do comitê, eu tenho essa possibilidade. Caso a URL dessa reunião mude, eu também posso informar aqui para o usuário. E depois que eu editei todas as informações devidamente, eu tenho a opção aqui de mandar esse convite para os participantes, tá? E ao abrir aqui essa interface do CAB Workbench, ele já vai me trazer aqui todos os registros que ele criou lá na minha entrada da agenda, tá? Então todas essas reuniões foram automaticamente criadas e o legal é que ele já me traz uma visão aqui por mês, por semana e por dia, caso hajam aí mais de uma reunião de CAB por dia, tá? Então quando eu clico aqui em cima, ele já me mostra o responsável pela reunião, que é o Christian Mitchell, a data, hora, início e fim e também o estado, que está pendente, tá? Quando eu abro ela, ele me traz aqui para essa interface do CAB Workbench, em que eu posso estar iniciando a reunião. Só que antes disso eu acho legal citar aqui algumas informações importantes, tá? Como o nome da reunião, a data início e hora início e também a duração dela, tá? Aqui no canto esquerdo eu consigo realizar filtros em todos os itens da agenda, ou seja, as changes que vão ser discutidas durante a reunião, então eu já consigo visualizar apenas as que foram aprovadas, todas as changes que eu sou responsável por elas, tá? Então no caso eu vou manter aqui em pendentes porque a gente ainda não realizou nenhuma aprovação. Aqui no Meeting Notes eu consigo incluir anotações em tempo de execução da reunião. Então enquanto a reunião está acontecendo eu consigo criar algumas anotações que vão ficar visíveis aí por todos os participantes, porém só editável para o admin, tá? Feito isso, a gente também tem essa aba Attendees, onde a gente consegue visualizar todos os usuários que foram convidados para a reunião, tá? E como nenhum deles está logado, aqui ele me mostra o número 0, mas caso algum deles estivesse online, ele me traria aqui esse número atualizado e também inseriria aqui um ícone na cor verde mostrando que aquela pessoa está online e está visualizando essa interface. Aqui no Conference Information, a gente tem aquelas informações que a gente definiu no momento em que a gente estava criando a definição de CAB Meeting, lembra? Que eu poderia enviar a URL da reunião, a senha e telefone? Então, feito isso, a gente pode iniciar a nossa reunião. Então, clicando em Start Meeting, o que ele faz? Ele começa a contar o timer de cada item da agenda, então aqui ele ainda está em 0 minutos, mas lembra que eu havia definido 10 minutos para esse item? Então ele já começa a correr esse timer e aqui à direita a gente já tem todas as informações que quem solicitou a change informou, tá? E nada me impede de realizar alteração nesse formulário. Então, por exemplo, caso duas changes elas estejam concorrentes, né, estejam criando um conflito entre elas, nada me impede de entrar aqui e alterar, por exemplo, a data, hora da execução, tá? Aqui em Planning a gente tem toda a justificativa, análise de risco, de impacto e risco, tá? E o plano de backout, caso necessário. E aqui o Schedule eu mostro quando vai ser executado, quando vai iniciar e finalizar a execução dessa change.
Outra coisa legal dessa interface é que ele me permite visualizar todas as changes que estão tendo algum impacto estão tendo um conflito. Então, caso duas changes diferentes estejam atuando em cima de um mesmo item de configuração, nada me impede de vir aqui na minha change e alterar o horário para ela não concorrer com alguma outra change, tá? Então, de forma bem fácil, drag and drop, ele me permite fazer essa alteração aí do schedule, tá? Do agendamento. Agora, digamos que a gente já avaliou, já analisou essa change e está tudo certo com ela. Algumas das ações que a gente tem é pausar. Então a gente consegue pausar essa change, caso seja necessário aí, solicitar alguma informação adicional para quem abriu essa change. A gente consegue pular para o próximo, sem aprovar ainda. E a gente consegue dar um demote, beleza? Só que vamos dizer que está tudo ok com essa reunião, ou com essa change, perdão, e a gente vai aprovar. Feito isso, ele vai me pedir aqui usuário e senha só por questões de segurança e vai me pedir algum comentário. Então, só vou informar aqui algum comentário referente a essa aprovação e ele já vai me aprovar essa change, tá? Inclusive ele já alterou aqui o status para schedule. Feito isso, a gente já pode pular para a próxima solicitação. Aí ele já pulou para a próxima solicitação e também já começou a ocorrer o timer, tá? Então, feito isso, depois de analisar todos esses itens, a gente consegue finalizar a nossa reunião. E aí encerra-se o processo aí de CAB Meeting. Então, pessoal, essa foi a minha apresentação do CAB Workbench, tá? Então, eu tentei mostrar aqui de forma bem breve quão fácil o CAB Manager consegue aí fazer o planejamento, né? Montar a agenda de uma reunião e consegue fazer todo o acompanhamento dela aí de início a fim, tá? Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like. Caso tenha alguma dúvida, deixem ali nos comentários que a gente pode responder. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque mais novidades virão aí em breve. Obrigado!